Olá, pessoal, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje vai até Belo Horizonte. Sabe para quê? Porque a gente vai aprender tudo sobre parto humanizado. E com uma especialista nessa área, que é a doutora Mônica Nardi, ela é ginecologista obstetra e vai te esclarecer tudo a respeito sobre esse tema. Então, fica com a gente até o final. Tudo bem, doutora Mônica, como vai? Tudo bem? Como vocês estão? Muito prazer participar desse bate-papo com vocês. Eu que te agradeço essa oportunidade de poder esclarecer para muitas mulheres, de fato, o que que é o parto humanizado. Então, eu tenho muito prazer de falar desse assunto, porque a nossa luta, ela é muito genuína, né? Eu acredito muito que para mudar o mundo a gente tem que mudar a forma de nascer, e o parto humanizado tem tanto tabu, e na verdade todas as mulheres merecem ter um parto humanizado. Eu acho que o que elas têm medo é do desconhecimento do que de fato é. Né? Então, as pessoas, quando a gente fala de parto humanizado, pensam logo que é aquele parto com dor, né? Que é aquele parto em casa, desassistido, aquele parto na água, na cachoeira, né? Eu falo, as pessoas vinculam muito o parto humanizado a esse estigma, e na verdade o parto humanizado ele é um conjunto de boas práticas, né? Ele é um resgate do respeito, da fisiologia, da autonomia da mulher. Então, na verdade, o parto humanizado ele traz um contexto de parto adequado. Eu nem gosto muito de falar desse nome humanizado porque traz esse estigma. Então, a gente tenta mudar ainda sobre parto adequado. Na hora que a gente pensa nessa palavra, aí já vira, opa, então eu quero, né? O que que é o parto adequado? Então, é esse conjunto de boas práticas que tem três pilares. Tá. Um, que é devolver a autonomia do parto à mulher. Então, por muito tempo, a nossa assistência obstétrica foi ruim, foi centrada ao médico, foi cheia de intervenções, né? Foi por esse motivo que o Brasil é um dos campeões de cesariana, por medo, né? Então, a nossa cultura do parto envolve muito medo. As mulheres foram violentadas por muitos anos. Essa palavra é forte, mas ela é real, né? Então, as mulheres ou tinham, ou passavam por uma cesárea, ou Sim. tinham que parir. Coitada daquela mulher que tinha que parir, né? É mais ou menos isso que a gente viveu nas últimas décadas. Porque era uma mulher desassistida, sozinha, com medo, com dor, muito, né, agredida de forma física e verbal, com intervenções, empurra a barriga, puxa menino, corta a vagina. Então, isso tudo trouxe muito medo dos últimos anos do parto. E quando a gente devolve essa autonomia do parto para a mulher, onde ela tem direito e dever de escolher o que ela vai comer, o que ela vai vestir, o que ela vai escutar, a posição que ela quer parir, quem que ela esteja quem que ela gostaria de que esteja do lado dela na hora. Então isso já soa mais animador, Com né? certeza. Eu estou pensando assim, Paxa, é como se fosse passar uma noite no hotel, 5 estrelas, não é aquela coisa assim de a mulher passava geralmente 9 meses sob tensão, a hora do parto, aquela hora difícil, que sempre foi incutido na cabeça da mulher, foi passando de geração em geração, aquela mulher que ganhava o filho em casa, aquela gritaria, aquele sofrimento, sabe? Então isso foi sendo incutido no imaginário da mulher que parto é dor, é sentir muita dor. De fato dói, né? A gente não tem como romantizar tudo. O parto ele tem as contrações dentro da fisiologia trazem, envolvem dor, mas a gente tem que tirar muito e desvincular a palavra dor de sofrimento, né? Porque vai ter dor, mas não tem que ter sofrimento. É um dia de festa. Você esperou para receber o seu filho, né? Ah, Tem que ser um dia alegre. Tem que trazer uma recordação positiva, tem que ser uma vivência boa. É muito triste ser lembrado do dia do nascimento do seu filho com pesar, com trauma, né? Então, a gente vai ter dor. Trabalhar a fisiologia é um outro pilar da humanização. Então, respeito à fisiologia, a gente falou, então, autonomia do corpo da mulher, né? Autonomia a ela,
respeita a fisiologia. Então, quando a gente promove o funcionar desse corpo da melhor forma, com movimentação, com posição, com hidratação, com alimentação, com suporte físico e emocional, com técnicas não farmacológicas para alívio da dor. Então, essa mulher vai ter uma doula para suportar ela na hora da dor, para fazer uma massagem, para pegar na mão e falar: você consegue, vamos lá, respira, Legal, levar bacana. ela para o chuveiro, levar ela para a banheira. Por que, que a água está tão vinculada com o Pois parto é. humanizado? Pois é, por quê? Porque a água é um dos nossos métodos de alívio da dor mais potente antes da analgesia. Olha que Então, interessante. muitas vezes, a mulher que fica na água, ela sente um conforto de alívio das contrações e ela não precisa da analgesia. Então, às vezes, muitas vezes, a mulher se sente tão potente e tão empoderada para viver ou receber o filho que ela não quer analgesia, que ela não quer as intervenções. Então, a mulher que está buscando esse modelo de assistência, ela é preparada para isso. Ela entende as intervenções, ela faz escolhas assertivas junto ao obstetra, né, ou quem está acompanhando ela, a equipe de parto dela. Então, é uma do outro pilar, é o terceiro pilar. Escolhas compartilhadas. Então, baseadas em evidência científica, porque nós também não estamos falando de parto inseguro, né? A gente está falando de um parto que tem diretrizes dentro do modelo do parto adequado, que tem evidência científica, que tem o entendimento das intervenções e tem decisões compartilhadas com a mulher. Então, a gente, enquanto médico, tem autonomia das decisões, mas diante do consentimento e da orientação dessa mulher. Uhum. Então, na hora que a gente entende tudo isso, por que você não vai querer um parto adequado? Por que você não vai querer um parto humanizado? Você vai querer ser submetida a um parto violento, onde as decisões são todas do médico, onde você não está nem entendendo o que está acontecendo, onde você tem que ficar deitada, restrita ao leito, sem comer, com o médico falando assuntos aleatórios, que às vezes, né, tá ali conversando sobre futebol, sobre fatura de cartão, ninguém tá nem dando atenção para o nascimento do seu filho. Uhum. Mas e uma coisa, doutora Mônica, que tu estava falando, eu estava pensando, né? Tá, tem muitas mulheres que agora te escutando vão buscar esse tipo de parto, não querem fazer cesariana já programada, mas elas não querem sentir muita dor. Tem no parto humanizado a possibilidade de ela aliviar um pouco essa dor com, sei lá, algum tipo de anestesia, alguma coisa assim, para ela não sofrer tanto. Não, não quero sentir dor, ponto, mas eu quero fazer o parto humanizado. Total. Na Ah, que verdade, maravilha. quando a gente fala de parto humanizado, a gente não está falando nem de via de parto. Eu não estou falando que o parto humanizado tem que ser natural. O que, que difere um parto natural de um parto normal, de um parto humanizado? Parto natural é aquele que vai acontecer dentro de toda a fisiologia, sem nenhuma intervenção. A mulher entrou em trabalho de parto, dilatou, o neném nasceu, não precisou de analgesia, foi tudo bem, sem nenhuma intervenção médica. Esse é o parto natural. O parto normal é aquele que acontece por via vaginal, mas teve alguma intervenção, seja ela analgesia, seja ela uma ocitocina venosa, seja ela um rompimento da bolsa, seja ela um uso de fórceps, mas passou pela vagina. E o parto cesariana também pode ser humanizado, porque a gente não está falando de via de parto, a gente está falando de um modelo respeitoso de assistência. Então, se ela entende que a cesárea foi uma boa indicação para ela, seja por uma restrição de crescimento, seja por uma pré-eclâmpsia, seja por uma apresentação que o neném está sentadinho e ela precisou da cesárea, ainda assim ela vai ser respeitada em qual sentido? A gente vai valorizar o momento, não vai ter conversas aleatórias, a gente tem como abaixar a luz da sala para o bebê ser recebido de uma forma mais aconchegante. A gente tem como colocar uma música ambiente para ela se sentir menos ansiosa com medo do procedimento. A gente tem como colocar o bebê diretamente no colo da mãe, fazer contato pele a pele, estimular o aleitamento na primeira hora, clampar o cordão no momento mais oportuno para que o bebê receba mais sangue
e tem um aporte maior de reserva, diminuir a anemia na primeira infância. Todas essas condutas fazem parte do modelo de parto adequado. Então, eu não estou falando de via de parto, eu estou falando de um modelo de assistência. Se ela quiser analgesia, tá tudo certo, o anestesista está lá. O momento que ela precisar, ela vai entender para que serve, qual o melhor momento, e ela solicitou, tá para ela. Assim como a doula tá para ela, assim como o obstetra tá para ela, para intervir e dar a melhor assistência. Então, quem vai ditar e conduzir as necessidades, muitas vezes é a própria mãe. Que interessante, porque a gente tem aquela imagem de parto humanizado, aquela coisa assim que tu tem que ficar numa banheira deitada, às vezes fica um dia ali esperando, né, em trabalho de parto, muitas vezes em sofrimento. Então, tu está dizendo que cesariana também pode ser feita, claro, com toda aquela questão de cuidado, de respeito a essa mulher, sem agredir, sem dizer coisas que muitas vezes ela não precisa nem estar escutando naquele momento, tipo assim, ó, tu quis ter filho, agora tu tem que aguentar. Muitas mulheres Isso. escutam, tu tem que aguentar, para de chorar, para de bancar, dar show aqui, não é, doutora Mônica? Exatamente. Ou às vezes no procedimento cirúrgico, ninguém está nem lembrando que aquele menino está nascendo, falando de assuntos aleatórios, aquela falazada na sala, como se fosse uma simples cirurgia. E não é uma cirurgia, é o nascimento de uma vida que está ali chegando, né? Então, tudo isso faz parte da assistência respeitosa. Às vezes, as horas de assistência ao trabalho de parto, a mulher que fica na água, também faz parte, mas é isso que eu estou tentando explicar. Muitas vezes aquela mulher fez as escolhas para aquilo acontecer. Ela não quer intervenção, ela quer usar da banheira, ela quer usar da água para alívio da dor, né? E isso tudo com vigilância fetal, que está tudo bem, porque se tiver uma questão de alto risco, se tiver uma situação em que não está segura a vivência dentro de casa, ela é direcionada para o hospital. Então, as mulheres para parirem em casa, ela tem alguns critérios, ela é selecionada para aquela vivência domiciliar, não são todas que são aptas a essa vivência. Tem tudo isso, ainda tem que fazer uma avaliação para ver se ela está preparada para isso? As equipes de parto domiciliar não é o modelo que eu trabalho, né? Tá. Eu só faço assistência dentro do hospital, mas aqui aqui em Belo Horizonte tem algumas equipes que fazem o parto domiciliar, mas elas fazem uma pré-seleção. As pacientes que fazem, né, vivem a assistência domiciliar, elas são pacientes de baixo risco, normalmente que já viveram um parto anterior, então elas já, né, o segundo, terceiro, então elas são selecionadas. A grande maioria dessa assistência que a gente está falando, né, da humanização, é dentro dos hospitais. Hoje a gente tem grandes suítes de parto, né? A maioria dos hospitais, eles oferecem para a gente um ambiente que chama PPP, que são as suítes de parto, onde a mulher vive o trabalho de parto, o nascimento e o pós-parto imediato. Então, são ambientes que já favorecem a fisiologia, que tem a bola, que tem banqueta de parto, que, né, posiciona a mulher de uma forma vertical, que ajuda o nascimento do bebê, que tem a banheira, que tem, né, uma iluminação com uma luz no ambiente mais reduzido. Então, são quartos já montados para essa vivência. E me diz uma coisa, toda mulher tem direito ou tem acesso direito toda mulher tem acesso a esse tipo de parto humanizado? Deveriam, né? Deveriam. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem grandes serviços de referência 100% SUS. Com esse modelo respeitoso, com essa linha, com essa filosofia da humanização 100% SUS. É um hospital que chama Sofia Feldman. A grande maioria dos hospitais particulares, eles oferecem a sua suíte de parto, mas é por contratação, ou pela seguradora de saúde, né, ou pelos planos de saúde, ou de forma particular. Mas eu vejo de uma forma muito esperançosa que esse modelo está chegando fortemente nos serviços públicos. Que bom. Sabe? Então, os novos residentes, eles já vêm com esse modelo
enraizado, sabe? Olha que bom. Muito diferente daquele modelo que eu me formei há 18 anos atrás, né? Em que a gente fazia todas essas intervenções de uma forma rotineira. Eu aprendi que a episiotomia, que é aquele corte na vagina, né? Era uma coisa que tinha que ser feito para todas as mulheres. Então, a humanização veio para desconstruir todo esse modelo de assistência e reconstruir de uma nova forma, dentro de evidências científicas, com novas diretrizes. Hoje a gente tem grandes congressos de assistência ao parto, é sensacional. Que coisa boa, né? E tomara que isso vá cada vez mais sendo aprimorado, porque aqui em Porto Alegre, a minha realidade, eu só tenho dois hospitais que fazem esse tipo de parto, né, humanizado. Aí eu te pergunto também, assim, sobre a questão de assistência a essa mãe que perde o seu bebê. Como é que funciona isso? Como que acontece isso, doutora Mônica? Eu falo muito que lutar pelo respeito e a humanização do nascimento já é uma coisa difícil, né? Agora, lutar pela mulher com perda gestacional é ainda mais. Essa luta eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, sabe? Eu acho que o mais importante da mulher que perde, eu falo de um lugar muito seguro, porque eu perdi uma filha com 39 semanas de gestação, na semana do parto, e eu vivi grandes momentos e grandes. De, de, não falo nem violências, né? Porque eu acho que as pessoas não fazem por maldade, mas eu acho que desinformação dentro da assistência. A gente tem que aprender a valorizar essa mulher, valorizar o filho, valorizar a perda. Essa mulher deveria ser colocada num ambiente mais reservado, né? Você imagina a mulher que está ali perdendo seu filho no meio de tantas outras com o neném chorando, ela sentindo a dor, ela enlutada e outros neném chegando. Então, isso tudo tem que ser muito. É uma caminhada muito longa ainda, sabe? Uhum. Pois é, não sei se tu quer dividir, assim, como é que foi para ti esse momento, essa situação toda, né? E de que maneira tu pode ajudar outras mulheres com essa tua experiência, que estão nos escutando, que passaram por isso também. Eu acho que o que a gente mais precisa falar para essas mulheres que vivenciaram a perda é não ter pressa, sabe? Ah, Porque aquele vai ser os últimos minutos com o filho dela. Então, assim, não tenha pressa de sair desse lugar da dor, não tenha pressa de fazer nenhum procedimento, não tem correria para fazer uma curetagem, para tirar o menino da barriga quanto antes. Então, o que eu me lembro de uma forma assim, com muito pesar da assistência da minha filha que partiu, foi que foi tudo muito rápido, sabe? Da sala de ultrassom, onde a gente viu que o coraçãozinho dela não estava batendo mais, até eu ter sido submetida a uma cesariana, não demorou 20 minutos. E aí as pessoas já levaram o corpinho dela embora, mal me deixaram ver, eu não consegui fazer um registro, eu não consegui despedir da minha filha, sabe? Então, e tudo porque eu acho que as pessoas não sabem lidar com a perda, era querem tipo, acabar com o problema logo, sabe? Como se esse problema tivesse fim. E, na verdade, a mãe que perdeu um filho, ela vai viver eternamente com essa dor, né? Então, não tenham pressa, assim, façam registros, tenham um momento para despedir do seu filho, procurem e peçam, né, que te deixem segurar por algum tempo, porque não tem nada de errado, não tem nada de macabro querer despedir de um filho, né? Eu falo que tem muita dor ali, com certeza, mas tem muito amor também. Então, acho que essa é a grande busca ali dentro da assistência. Depois que eu perdi a minha filha, a gente criou um grupo, inclusive, muito lindo, sabe? Um trabalho voluntário que chama Grupo Colcha. A gente olha, tem até um Instagram forte de que faz essas orientações todas, como se fosse uma diretriz, um modelo de assistência, onde a gente tenta dar essas orientações, tanto para os profissionais, para fazer um acolhimento melhor, quanto para as próprias mulheres que vivem exigir os seus direitos. que bacana, doutora Mônica. Eu acho que a primeira coisa que me passou assim, a mulher, muitas devem se sentir culpada. O que que eu fiz? Por que que deu errado? Sabe? Então, eu acho que aliviar a culpa um pouco dessa mulher que está nos escutando, que passou por isso também, né, doutora?
Ah, com certeza. Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? O que eu fiz de errado? Mas eu falo que se tem um lugar que deixa a gente nesse descontrole, é a maternidade, né? De uma forma geral. Então, muitas vezes, a gente não tem controle de todas as situações, né? Então, visto eu, né, que já era obstetra na época, tive os melhores profissionais ao meu lado e perdi a minha filha da noite para o dia. Ela parou o coraçãozinho parou de bater da noite para o dia com 39 semanas. Então, às vezes, a gente não consegue evitar todas as Estava perdas, né? tudo bem, de repente, até hoje não descobriram o que aconteceu. Hoje eu já sei. Foi uma trombofilia, a gente Uhum. teve então foi um trombo no cordão umbilical. Tá certo, então. Mas com Mas tá tudo certeza, eu sei bem. que é uma situação assim bem delicada, a gente mexer com lembranças, né? Há quanto tempo aconteceu isso, doutor? 4 anos. Há 4 anos não faz muito tempo ainda, né? Uhum. Eu fico imaginando o quanto deve ter sido difícil e dolorido para ti. Acho que por isso que tu tem hoje uma clínica de sucesso que ajuda outras mulheres a trazer seus filhos de um parto tão lindo, humanizado. Fala um pouquinho desse teu trabalho, doutora Mônica. Eu falo que essa minha filha foi e é muito especial, assim como os meus dois outros, que eu tenho dois aqui na Terra, né? Eu falo que eu sou mãe de três. E, e ela me trouxe para esse lugar de não querer estar sozinha, de buscar ser respeitada, acolhida. Então, se tudo que acontece hoje, eu tenho certeza que é uma ressignificação de toda a dor que eu vivi, né, de querer ajudar outras mulheres a buscar pelos bebês arco-íris. Eu falo que, né, os bebês que vêm depois da perda, a gente chama de bebês arco-íris. Então, assim, hoje eu tenho uma caminhada muito linda com essas mães que buscam os bebês arco-íris, de fazer diagnóstico das gestações de alto risco. Então, eu tenho certeza que eu aprendi muito com ela. E hoje eu tenho aqui em Belo Horizonte uma clínica nesse modelo de assistência multidisciplinar. Então, é uma clínica onde a gente promove esse modelo de assistência respeitoso e em equipe, né? Então, é composto por um grupo de médicos obstetras nessa linha, enfermeiras obstetras, doulas, fisioterapeutas do assoalho pélvico, psicóloga, nutricionista, consultora de aleitamento. Então, é um grupo de Completíssimo, profissionais completíssimo. e que, de fato, a literatura mostra que agrega vivência, que agrega valor nessa vivência da gestação, do parto, do puerpério. Então, o que a gente faz é acolher, preparar, empoderar, informar essas mulheres para viver de uma forma, como digo, prazerosa a gestação, né? Porque o parto ele pode ser muito feliz, ele pode ser potente, ele pode ser divertido. A gente tem que trazer uma experiência positiva, tanto da gestação, quanto do parto, quanto do puerpério. Não dá para normalizar o sofrimento, nem na gravidez, nem no nascimento do nosso filho, nem nas mulheres que sofrem tanto no puerpério, na depressão pós-parto. Pois é. Então, a gente tem que acolher essas mulheres, é um dos momentos mais desafiadores da vida da mulher, né? Esse momento de parto sempre foi muito envolto por cuidado de mulheres, né? Se a gente pensar Sim. as nossas mães, né, as nossas avós, sempre tinham muitas mulheres envolvidas no cuidado, né? Esse grupo, uma suportando a outra, tanto na gravidez quanto na hora do parto, aquelas, né, o grupo de mulheres ali em Sim. volta, uma levando um paninho, a outra uma aguinha quente, a outra levantando na Quente. A dor, aguinha né? quente não pode faltar aguinha quente, tem que ter água Água quente. quente é tudo. Mas É. e no cuidado depois, né? As mulheres viviam ali a quarentena, o resguardo, sendo ajudadas umas às outras. Hoje a gente vive esse momento muito solitário da maternidade, né? De uma forma geral, as mulheres entraram no mercado, na indústria, e elas têm que dar conta de tudo, ela tem que dar conta de ser mãe, ela tem que dar conta de ser mulher, tem que dar conta de ser profissional, e é, e é muita cobrança tudo envolto da maternidade, né? Uhum. Tá, e o que que tu acha, então? Como é que deve ser a maternidade para ti, assim, de um modo geral? Qual a tua visão? O que que tu pensa?
Eu penso que a gente não tem que nada. A gente tem que Não tem dar que ser conta. mãe. Não tem que ser mãe se não quiser ser mãe. Bom, Não, eu começa digo por assim, aí, também, né? Ela tem que ser né? respeitada É em uma todas as escolha. escolhas. Mas eu acho assim, a gente tem muitas metas dentro da sociedade, a gente tem que viver a nossa realidade dentro do que a gente dá conta, sem muitas expectativas, sem muita, sabe, meta para bater. Então, assim, ótimo que se seu parto for normal, se não for também tá tudo bem, se você precisar de uma cesárea. Se você der conta de amamentar 6 meses exclusivo, maravilhoso, mas se não der, também está tudo bem. Eu acho que as intervenções e tudo que a gente tem dentro da ciência e do respeito à fisiologia não é para todo, né? Não é para todo mundo. Eu acho que para todo mundo é ser respeitada. Por isso que eu acho que a humanização é tão linda, assim, porque é uma dos pilares. Respeito à fisiologia, respeito à mulher, respeito ao nascimento do bebê, envolve principalmente essa palavra. Maravilha, muito bom, muito bacana tudo isso. E assim, ó, o que que tu diria, só para encerrar? Não sei se faltou alguma coisa que tu gostaria de dizer, doutora Mônica, que não foi falado ainda nesse nosso bate-papo? Eu acho que é isso. Eu acho que talvez só explicar um pouco o papel da doula, o papel da enfermeira, né? Uhum. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas o que é doula? O que essa Pois pessoa é. está fazendo? E doula e enfermeira não é a mesma coisa, né? Eu acho que cada uma vai ter o seu papel ali. Então, a doula, principalmente, ela está ali para ajudar no suporte físico, emocional, alívio da dor, tudo isso que a gente, né, falou da massagem, do chuveiro, da banheira, da bola. A enfermeira ela tem um olhar mais técnico, então ela ajuda na vigilância fetal, ela é apta à assistência de parto de baixo risco, então a enfermeira tem esse olhar técnico de, de promover fisiologia, às vezes exercícios, agachamentos, sabe, que favorecem o trabalho de parto em Sim. si. E a gente, enquanto obstetra, está muito voltado para as intervenções. Então, a gente está ali ainda para ser, eu falo que o seguro do parto. Porque se não precisar de mim, eu fico feliz da vida, porque o corpo trabalhou perfeitamente. Mas se precisar de eu tiver que fazer uma intervenção, indicar uma cesárea, passar um fórceps, ou, né, para trazer esse bebê de forma segura, cabe ao médico obstetra estar ali para trazer segurança para esse parto. Então, eu Olha, acho que essa é a diferença principal das pessoas maravilha. na assistência. Perfeito, eu aprendi um monte com tudo isso, e aí eu te peço assim que tu passe uma mensagem para essa mulher que está para ganhar neném, está com tanto medo. Ela não vai ter acesso, por exemplo, a esse parto humanizado, mas como é que ela pode ir para esse parto sem ser humanizado, orientada, sei lá, podendo pedir, solicitar alguma coisa, sei lá se ela tem direito, né? Se não, já não é um parto especializado, como que seria assim? Eu acho que para a mulher que está grávida, a principal coisa que ela tem que buscar é informação. É informação. Então, isso aqui que a gente está conversando não é à toa. Né, Hum, levar informação, a internet está cheia de coisa boa. Eu acho que saber filtrar, saber seguir perfis no Instagram, buscar assistência, podcast, enfim, tem muita coisa sobre o parto, porque ela é corresponsável pelo parto. Não dá para chegar e entregar a responsabilidade do parto dela para um plantão do médico que ela nunca viu na vida. nunca, nunca. Então, ela tem que se informar, ela tem que entender o que está fazendo, ela tem que buscar uma doula da região, uma enfermeira obstetra. Essas pessoas, elas dão um caminho das pedras. Elas Hum. constroem junto com a mulher um plano de parto. Então, ela fazer plano de parto, mulher que vai para o plantão sozinha, muito mais do que a que tem uma equipe de assistência particular do lado, ela tem que saber tudo do parto. Ela tem que saber o que vai acontecer com ela, para onde que ela vai, como é que funciona, se ela pedir anestesia, se ela tem direito, se o médico que vai estar lá vai cortar a vagina dela à toa, se vai. Ela tem que entender qual a taxa de cesariana daquele médico que está acompanhando, qual a taxa de sucesso de parto normal daquele hospital que ela vai. Não dá para entregar a responsabilidade de falar, passar por tudo. Eu falo assim, a mulher que vai casar, ela não busca um cerimonial para entender qual vestido que ela quer, Exato, qual a música exato. que ela vai escolher.
a fita do bem casado, ela escolhe para o casamento. E para o parto do nascimento, ela vai deixar. Vai de qualquer jeito, tem que ser de qualquer jeito. Mas era de qualquer jeito. A gente foi sempre levada a ter um parto, seja lá o que Deus quiser. Na hora tudo se resolve. Na hora Deus teu te protege, o teu anjo da guarda. Sempre foi assim. Há pouco tempo que tem o parto humanizado, né, doutora Mônica? Então, a mulher ela tem que buscar essas informações, ela não pode simplesmente deixar a responsabilidade para o médico que vai estar lá. Porque quantas vezes a gente vê falsas indicações, tipo, estava com uma circular de cordão, ou estava com. Enfim, tem tantas indicações que não são verdadeiras, né? E que muitas vezes a gente via porque está passando a hora do plantão, ou porque o plano de saúde, porque a agenda do médico é Natal, enfim, a gente vê muita coisa acontecendo e essas responsabilidades é da mulher também, principalmente da mulher, né? Então, acho que ela tem que saber tudo, tudo, de intervenções, de taxa de estatística, de sucesso, de parto, de, né? E mesmo aquela que não tenha acesso a esse modelo de assistência, informação está aí de graça, né? Então, busquem, se informem, estudem. Que maravilha. Eu nem sei como lhe agradecer por tanta informação bacana, porque com certeza essas mulheres que querem engravidar ou já estão grávidas, com seu bebê a ponto de nascer, elas vão correndo agora buscar informação, ver o que pode ser feito, o que ela precisa fazer, porque ela não precisa sofrer. Não Parto não precisa. é sofrimento, não é aquele momento que tu tem que passar por uma dor, tu não vai saber o que pode. Não, não é nada disso. Vamos pensar direitinho, vamos atrás, vamos buscar conhecimento, ver o que tu pode fazer, tá? Muito, Eu pode tenho falar. certeza que se jogar na internet, em onde elas estiverem, doula na minha cidade, elas vão achar alguém. E a doula, eu falo que ela é o cerimonial do parto, do casamento. Ela vai saber te orientar, ela vai te passar o caminho das pedras, ela vai começar a te falar qual é o médico que faz isso, qual é o médico que faz aquilo, porque elas é uma tribo, sabe? É um grupo de pessoas com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos, e é muito lindo. Então, o Então, hospital meu comece por aí. não tem parto humanizado, mas eu vou levar uma doula debaixo do braço comigo para o hospital. Super funciona. Perfeito, perfeito, tá bom. Eu vou fazer. O meu plano não tem o parto humanizado, o hospital não tem, mas eu vou levar minha doula debaixo do braço. Eles não vão impedir de eu levar, né? Ela tem direito ao acompanhante. É lei do acompanhante. Pronto, Né? perfeito. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Todo mundo, então, vai passar bem na sua hora do parto. Doutora Mônica, muito obrigada por esse Foi um momento prazer. tão especial. Te agradeço bastante mesmo. Que bom. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de falar, porque é isso que eu acredito que a gente tem que mudar a forma de nascer. Com certeza. Um beijo.